Olá, pessoal da Ideias Radicais, estou aqui com o Luan Esperandil, editor do Mercado Popular e também que mora aí na região de Grande Vitória. Vamos conversar sobre como é que está a situação no Espírito Santo. A gente está gravando isso só para referência, 9h20 da manhã agora do dia 8, então são notícias ainda de hoje e tudo mais, só para a galera saber de quando que a situação está evoluindo rapidamente. Luan, como é que está a situação aí? Bom dia, Rafael. Obrigado aí pela audiência do Ideias Radicais. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que é muito importante oportunidades como essas, porque mostra mais o que a população está sentindo, o que é real, o que não é, porque nem tudo que está saindo na imprensa é exatamente como que estão sendo as coisas aqui no Espírito Santo. Tem algumas coisas que a gente pega pelo sentimento aqui público mesmo, e coisas que a gente vê no WhatsApp que não está saindo na imprensa, então é legal esse tipo de participação. E os jornalistas não estão com os jornais, não estão com jornalista aí na rua perguntando tudo mais, é mais acompanhamento, às vezes houve release da PM, release do governo, release da secretaria, aí que nem a PM do Rio lá, que foi lá o comando e falou, não tem nada não, isso não é comando, isso é praça, meu, né? Outra coisa para a gente falar também depois do Rio. Mas como é que está aí a situação atualmente, agora de manhã? Hospitais estão funcionando, escola, farmácia, como é que está o serviço? O que está funcionando, o que não está funcionando? Certo. Primeiro, assim, eu estava em São Paulo, no seminário do Mises, e aí eu cheguei aqui domingo, 10 horas da noite, mais ou menos. Até então, eu não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Você caiu de paraquedas na coisa quase literalmente. Exatamente. Fiquei sabendo no avião, porque lá a gente tinha uma conexão de internet um pouco precária. E aí, assim, chegando aqui, eu não vim para casa, né? Eu fiquei ilhado na casa da minha namorada, eu fiquei 2 dias lá, porque a situação no domingo e na segunda-feira estavam muito críticas mesmo. A gente pegava e olhava da varanda, a gente via assaltos acontecendo, em alguns bairros um pouco mais de periferia, se ouvia tiros, mas isso também, houve tiros em bairros nobres também. Então, assim, eu particularmente só me desloquei ontem à tarde, porque a situação parecia que estava normalizando, tinha até alguns ônibus circulando, e porque eu sou diabético, e a minha insulina estava acabando. Se minha insulina não estivesse acabando, eu não teria me arriscado e ter vindo para casa. E aí eu vim para casa porque o comércio não estava funcionando, não tinha nenhuma drogaria aberta para eu comprar insulina, então eu tive que me arriscar e vir para casa. Agora, só introduzindo um pouco para o pessoal, para caso alguém está caindo de paraquedas também não sabe o que está acontecendo em Vitória, basicamente é o seguinte, a Polícia Militar, constitucionalmente falando, ela não pode entrar em greve. Então, eles acharam uma forma de tentar burlar isso. Os familiares da Polícia Militar cercaram 30 quartéis ao longo de todo o estado do Espírito Santo, e aí esses familiares estão impedindo, já estou colocando entre aspas, eu vou explicar por quê. Depois eu edito uma foto aqui que você me mandou lá do protesto, impedindo as 3 barraquinhas na calçada impedindo os caras, né? Exato. E tem relato que os caras estavam fazendo festa, que tinha funkão, que é uma das coisas que causou bastante revolta na população, né? Até o momento foram confirmadas 75 mortes, e aí, por causa o antagonista está falando de 85, acho, já, mas... assim, eu estava assistindo o jornal aqui e tal, e confirmaram esse dado de 75, mas é porque o DML não notificou mais nada hoje de manhã, por enquanto. Tanto que o DML fechou por excesso de corpo, eles não têm mais como receber, né? O vídeo for publicado, a gente já tem aí mais alguma confirmação de número maior. Mas isso causou uma revolta muito grande na população. Por quê? Porque no sábado, domingo e segunda, tinha esse discurso de que os familiares estavam impedindo, e parte da população ainda não sabia direito o que pensar e tal. Mas depois começaram a circular nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, fotos mostrando 3, 4 pessoas no quartel
quer dizer, familiares ali em frente ao quartel, em alguns horários do dia, 5, 6 horas da manhã, em alguns horários do dia, absolutamente ninguém. Então, assim, esse argumento caiu por terra. Outra coisa, porque assim, a PM, ela alega que não é um movimento dela, é um movimento dos familiares, que não se trata de nenhuma associação. É um argumento jurídico, assim, do nível da defesa do Lula, né? Então, assim, a Procuradoria do Espírito Santo, ela pegou e ajuizou uma ação, a Justiça Capixaba declarou que o movimento de greve, ele não é legal, né? Então, eles tinham que se retirar sob pena de multa de R$100 mil o dia. Mas aí, o que acontece? A PM fala que ela não está em greve, ela está apenas sendo impedida de sair dos quartéis. E aí, os familiares falam que não é um movimento organizado, tipo, não tem uma hierarquia, é um movimento completamente horizontal. Foi espontâneo, a gente só resolveu... Espontâneo, exato. Espontâneo. E aí eles alegam que não há nenhuma conivência da PM com a população. No caso, a população que está ali nos arredores do quartel impedindo. Mas se realmente esse argumento for válido, então qualquer manifestação que você for fazer, é só você ir lá... Os bandidos fazer uma manifestação ali na frente do quartel, acabou, pronto. Vamos todo mundo fazer uma manifestação na frente do Palácio Planalto, já fechou o governo, pronto, resolvido, né? Então, assim, por exemplo, professores querem reivindicar aumento salarial, então, se eles quiserem isso, a única coisa que eles precisam fazer é ir até a frente do quartel e lá eles pegarem e falarem, vocês não vão sair enquanto a nossa pauta não for aceita pelo governo. Então, assim, se realmente esse argumento fosse válido, a gente todos os grupos de pressão, todos os grupos de interesse acabaram de descobrir uma fórmula perfeita. Ia ter fila na frente do quartel para protestar, né? Então, o que acontece? Saiu a decisão judicial, o oficial de justiça foi até lá e entregou o ofício, né, com a decisão, só que ninguém está cumprindo, porque o argumento é que não é a associação da Polícia Militar que está em greve. Quem está se manifestando são os familiares. E aí, o que isso aconteceu? Depois de circular depois dessas informações circularem, então a população, ontem à tarde, elas foram até o quartel, principalmente em Maruípe, né, que é um quartel em Vitória, o principal quartel de Vitória, e aí surgiu, acho que é legal você colocar a foto, que eu te enviei aqui também, uma multidão querendo linchar... Conversar educadamente com a polícia. Exato. Não a polícia, mas com os familiares. Tirar os familiares. E aí o exército chegou, então ficou um clima muito tenso. A população aclamando o exército, cantando gritos de apoio ao exército, gritos de ordem, cantos para o exército. Então ficou um clima muito tenso. E ontem tinha a ideia de que a situação ia se normalizar diante disso. Mas aí o que aconteceu? Houve uma reunião com algumas dessas mulheres que foram até a Assembleia Legislativa, tinha senador lá também, eles estavam tentando criar um diálogo, né, porque o governo do Estado ele falou que não vai dialogar enquanto a Polícia Militar não voltar às ruas. E, nesse momento, alguns batalhões voltaram às ruas, né? Mas, diante da negociação, dessa conversa, em que o Poder Legislativo estava tentando mediar a conversa, então os manifestantes sentiram que eles tinham ganhado algum apoio, não sei até que ponto que isso procede ou não, porque a Polícia Militar ela falou que ela ganhou apoio de vários deputados, mas os deputados e o próprio presidente da OAB, Homero Mafra, falaram que não, que eles só estavam ali conversando para tentar estabelecer algum diálogo. Então, assim, as partes que participaram da reunião saíram falando coisas diferentes, então, assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o que foi definido e o que não foi. Então, o movimento ele passou a achar que ele tinha mais força, não sei se procede ou não, mas, por causa disso, batalhões que tinham voltado às ruas pegaram e voltaram para o quartel, então está todo mundo no quartel. Então a situação... Como tinham 3 batalhões tinham voltado, ia rotando também, todo mundo voltou para o quartel. Exatamente.
Exatamente. Mas, assim, Rafael, eu acho que é muito válido a gente pegar e tentar mostrar um pouco quais que são os argumentos da Polícia Militar. Por que está essa insatisfação? Basicamente, de 2007 para cá, houve uma perda salarial, né, entre os reajustes que houve e a inflação, houve uma perda salarial aí de 43%, que é um valor bastante considerável. O salário da Polícia Militar do Espírito Santo já foi entre os melhores do país e hoje está entre os piores. Isso é uma perda por inflação, né? Perda de... Exato. E também porque outros estados tiveram reajustes e aqui esses reajustes não aconteceram com o mesmo percentual. Então, assim, o salário médio aqui, inicial da PM Capixaba é de R$ 2.500, aproximadamente. E eu fiz um levantamento aí, somando o salário no mesmo cargo, que é o inicial de soldado, para todas as polícias militares do país, e isso está em R$ 3.500. Então, percebe-se que, de fato, há uma disparidade salarial entre a PM aqui no Espírito Santo com a Polícia Militar em outros estados. Tem estados que esses valores chegam a bem mais de R$ 3.500. É uma média. Né? Uhum. Mas aí, assim, tem alguns argumentos que vale a pena considerar. Porque, assim, você pegar e comparar o valor em absoluto pode não ser o mais adequado, porque... sim, mas a Grande Vitória tem um custo de vida muito baixo, Espírito Santo tem um custo de vida baixo. E ainda assim, quando a gente compara com... Poxa, a polícia do Rio de Janeiro não está recebendo, já tem o quê? Uns 2 meses que os caras não recebem. Quer dizer, praça antes servia para levar bala, agora é pior, levar bala de graça. Exato. A Polícia do Rio Grande do Sul tem salário parcelado, então... Quando a polícia do Espírito Santo fazer isso, é uma coisa totalmente desproporcional em relação ao que as outras polícias estão sofrendo. E o resultado foi isso, a população agora está contra a polícia. É muito que bom. Exato. E assim, o que acontece? O salário aqui, além de estar sendo pago em dia, o Espírito Santo ele teve um superávit nas contas de R$ 40 milhões em 2016. Isso foi feito justamente por uma política de não fazer nenhum tipo de reajuste salarial para nenhuma categoria. Então, assim, fazendo uma conta rápida, a PM hoje ela tem... Aqui é um problema, né? Não é assim, não é a PM que está esquecida no estado do Espírito Santo. Todo mundo não teve reajuste, todo mundo está... claro... Pelo menos no governo Paulo Artung, que é o atual governador. Pelo menos no governo Paulo Artung, que é o atual governador, nenhuma teve reajuste. Eu não sei dizer, eu não consegui esse dado, eu não sei dizer se desde 2007 alguma outra categoria teve perdas salariais com as mesmas cifras expressivas da PM. Então, eu suspeito que não. Eu suspeito que não, porque PM, como não pode entrar em greve, os caras falavam, a PM que leva a bomba, mas o fato no último ano aí, nenhuma categoria teve ajuste. Então, você acaba com uma situação delicada, porque se você dá o reajuste para a PM, você vai ter todas as outras categorias entrando em greve, todo mundo entrando, e daí o Estado vai para Berlinda, igual foi o Rio de Janeiro, que foi para casa do chapéu financeiramente. Então, exato. E aqui no Espírito Santo, o que acontece? Aqui no Espírito Santo, o que acontece? A gente tem 10 mil efetivos da Polícia Militar. Eu não sei quantos são os inativos, mas os efetivos, os ativos, são 10 mil agentes da PM. Então, assim, se você aumentar R$500 o salário de cada um, você vai ter um impacto de cerca de 65 milhões de reais anualmente. Né? Isso aconteceu hoje, esse ajuste. Então, assim, considerando que o superávit do governo foi de R$40 milhões em 2016, se tivesse esse reajuste, o superávit vai para o espaço. Há outras considerações. A gente ainda está em recessão, apesar de ter várias projeções aí de que o país vai sair da recessão esse ano, não necessariamente o Estado do Espírito Santo vai ter aumento de receita. Né? Então, assim, bastante... uma coisa mais profunda aí, que não é só o governo. A galera pode falar, mas 65 milhões de reais pela segurança o prejuízo, a gente estava conversando aqui, foi alguma coisa já na casa de 100 milhões de reais, então paga os caras. Não é só isso, não é só questão numérica também, né? Algumas pessoas podem falar, você tá mendigando 65 milhões de reais, às vezes eu penso na seção de comentários depois. Mas é que assim, se você dá esse aumento, todas as outras categorias vão entrar em greve, vão chegar pedindo, e você tem um segundo problema, que você premiou os caras. A PM entrou em greve
de maneira ilegal, com uma desculpa absolutamente esfarrapada, peitou todo mundo, largou o negócio, impôs custo à população. Aí você vai lá e premia os caras? Pô, não dá pra você premiar isso, porque daí você tá falando para as PMs de todos os outros estados, ó, tá vendo? Funciona. Então, você já tem agora o movimento dos praças da PM do Rio de Janeiro que tá querendo fazer uma greve aí, eu tô divulgando, tem essa coisa de, é notícia falsa. Não é que o oficial desmente, mas o praça tá querendo fazer. Você tá falando pros praças do Rio, ó, o Espírito Santo fez, ganhou, então se vocês fizerem, quem sabe ganha, porque o argumento já tem, ó, tá vendo? Os caras fizeram um negócio ilegal, mas ganharam de qualquer jeito. Então você abre uma lata aí que você não quer abrir, cara. Então, assim, qual que é o custo humano disso? É bastante alto, né? Já foram mais de 75 mortes. Né? Isso sem falar de coisas que são intangíveis, né? Por exemplo, a população está presa em casa, refém, como se estivesse em regime fechado. Né? Vários memes estão acontecendo aqui no Espírito Santo, algumas brincadeiras com essa situação, como, por exemplo, você estava zoando o Wake, né? Que o Wake estava preso, o Wake está melhor do que você, porque o Wake tem comida na sala dele. Você não consegue sair de casa para comprar comida. Então, tem algumas piadas circulando nesse sentido. Mas, assim, a FEComércio divulgou um levantamento ontem à noite falando que o prejuízo do comércio que eles estão estimando é de cerca de 90 milhões de reais até agora. Então, assim, tem esse impacto bastante forte também. E esse prejuízo não é só porque a galera vai falar, que se dane empresário, é só prejuízo. Mano, isso é desemprego, velho. Vai ter empresa que vai quebrar por causa disso aí, vai ter empresa que vai ter que demitir por causa disso aí, que não vai poder contratar, então é uma coisa maior. Várias empresas, eu tenho muitos amigos empresários e, assim, vários deles não estão... desistiram, assim, de abrir as empresas porque os colaboradores deles simplesmente não têm condições de ir, né? Muita gente mora na periferia e tal. Não tem serviço de ônibus, você estava falando isso antes. E aí o que acontece? O serviço de ônibus... eles falaram, a situação, como eu falei, a situação parecia que ia se normalizar e ônibus estavam circulando ontem à tarde. Mas, e eles falaram que hoje iriam funcionar normalmente a partir de 6 horas. Mas aí o que acontece, Rafael? Ontem mesmo, diante das novas repercussões, eles cancelaram, não tem ônibus circulando, tem algumas imagens aí dos terminais da Grande Vitória, completamente deserto. Serviço de táxi ontem, tinha alguns caboclos na rua, ontem não tinha motoristas de Uber, hoje de manhã eu fui verificar aqui, tinha alguns, mas não é garantia que vai ter o dia todo. Eu particularmente não sei quando que eu volto a trabalhar, eu atuo no escritório, então assim, presencialmente, eu não sei quando que eu volto, todo mundo trabalhando home aqui office. de casa, todo mundo home office. Mas, assim, acho que é importante também falar o que está acontecendo aqui, porque, assim, o secretário de Segurança, o André Garcia, ele está falando que a população ela pode voltar à rotina normalmente. Ele está falando isso desde ontem, mas, assim, ninguém acreditou. Todas as escolas estão fechadas, todas as faculdades estão fechadas, a UFES falou que a Universidade Federal do Espírito Santo falou que voltaria a funcionar hoje, meio-dia. Saiu uma nota, tem 30 minutos, já desmentindo, falando que não vai, que mudou de ideia, que não vai ter expediente hoje. Então, assim, a Vitória está parada. Hospitais estão abertos? Hospitais estão funcionando, os hospitais públicos estão funcionando, sim. Supermercados estão funcionando em regime especial, essa é a recomendação da FEComércio. Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aí você corta essa parte. Mas, assim, escolas não estão funcionando, shoppings que têm segurança privada estão funcionando. Falaram que hoje vão funcionar. Mas escola, faculdade, nada disso está funcionando. E assim, por que a população está com medo? Por que a população está ressentida? Por que, apesar do governo falar que a gente pode voltar à rotina, ninguém está confiando? Porque... É só olhar pela janela. Exato, assim. Então, assim, você circula você olha a janela, então, assim, você vê que ninguém está andando. Então, isso vai criando um clima de medo. E as notícias no WhatsApp falando, você pega, olha um grupo de WhatsApp, aí algum amigo seu fala, porra, mataram um amigo meu. Mataram um conhecido meu. Mandando fotos de pessoas que ainda, de acontecimentos, de roubos, de pilhagens que estão acontecendo. Então, você não se sente seguro de sair. E como o transporte coletivo
também não está funcionando. Então, assim, se você sair de casa de manhã, de alguma forma, não é garantia que você vai ter ônibus se você voltar à tarde também. Porque ontem, por exemplo, os ônibus estavam funcionando em determinado momento do dia. As pessoas não saíram porque não sabia se ia ter na hora de voltar, e de fato não teve, né? E assim, quais foram as medidas que o governo federal está tomando? Né? O Exército, ele enviou 1.100 homens para cá. As forças aéreas vão chegar aqui no estado do Espírito Santo hoje, vão mandar 150 agentes, e as forças de segurança especial, né, Força de Segurança Nacional, elas vão encaminhar 200 agentes para cá. Então, ao todo, são 1.400 agentes, só que o efetivo que está parado da Polícia Militar são 10 mil. Então, assim... E ainda vai ter que postar, não só esses agentes vão ter que fazer segurança, mas parte deles vai ter que ir para os quartéis para impedir a população de ir lá espancar a família que está no... Hoje de manhã o clima nos quartéis não tinha população cercando os familiares dos quartéis, mas ontem à tarde eles fizeram isso e assim, o clima estava bastante tenso e tal, houve uma tensão muito forte de que qualquer coisa que pudesse acontecer ali, se tivesse um tiro para o alto, o Exército e a PM poderiam entrar em conflito. Né? Então, havia essa tensão, da Atena estava transmitindo isso ao vivo, então, outros jornais estavam transmitindo isso ao vivo aqui no Espírito Santo. E o que acontece? A gente está numa tangente, estava falando das forças que chegaram aí. Perdão, vamos voltar. Não, então, as forças chegaram. Oi? Não, eu que puxei, acontece, mas as forças chegaram, como é que elas vão patrulhar aí? Então, o que acontece? O Exército ele falou que eles estão atuando de forma coordenada, né, para tentar racionalizar, já que são poucos agentes para cobrir uma área muito extensa. Só que o que acontece? Muitas pessoas da Polícia Militar estão falando que o Exército são jovens de 18, 19 anos de idade, e que eles não têm experiência, não conhecem o terreno, e pode ser argumentos válidos. Mas, assim, o Exército ele divulgou que muitos dos agentes que vão atuar aqui no Espírito Santo, eles atuaram nas Olimpíadas, então eles têm uma experiência tática, né? E, embora nas Olimpíadas não houvesse confronto, havia questão de atentado terrorista e tal, havia esse receio, então eles têm alguma experiência tática, e eles atuaram, vários deles atuaram na pacificação dos morros no Rio de Janeiro há algum tempo atrás. Então, eles têm, sim, experiência de combate, e aí eles estão atuando de forma coordenada, as forças aéreas estão chegando hoje, então é possível que, olhando para o céu, a gente já vai ver... a gente já estava vendo bastante helicóptero, né? Então, agora, talvez, isso deve ficar um pouco mais presente, e eles vão atuar de forma em rodízio. Então, segundo o responsável por toda a operação, eu vou ficar devendo o nome dele, que é o general do Exército, ele estava falando o seguinte, que vão ficar 400 agentes atuando sempre, em alguns momentos do dia vão ter mais agentes, porque são 1.450 agentes que chegaram aqui. Mas tem que fazer o rodízio, né? Não pode patrulhar 24 horas. Fazer o rodízio. Então, assim, você tem aí um efetivo da PM de 10 mil agentes, que agora está parado, e para substituir isso, eles mandaram um pouco menos de 1.500 agentes. Então, pelos próprios números, a população não se sente totalmente segura, porque ela sabe que não é a mesma coisa. Agora, tem a questão psicológica. Você tem um exército nas ruas, você acaba transmitindo uma informação, porque eles têm armamento mais pesado do que a PM, né? Então, assim, só do exército estar nas ruas, foi em jornal aqui e tal, parece que deu uma amenizada e os saques que aconteceram ao longo de terça-feira já foram menores, né, em número, e também a quantidade de homicídios registrados em terça-feira, até onde eu pude verificar, foram só 3. Só, né? Falaram que a coisa, né? O exército é muito jovem, tem 18 anos, tem 19 anos, mas tem fuzil e tem dedo, meu filho. Então, vagabundo treme igual, né? Então, basicamente essa situação aqui no Espírito Santo. Infelizmente, a gente não sabe quando que a gente vai voltar à normalidade. E rapidinho, mais notícias de Exército, Força Nacional vindo, como é que... Ou é isso aí?
A operação, por enquanto, é essa, 1.450 agentes, somando o Exército, a Força Aérea que está chegando hoje. Isso é uma questão também que muita gente tem falado, que tipo, o Espírito Santo não é só a grande vitória. Então, tem uma certa tensão, a gente verifica isso em mensagens nas redes sociais, mas o Exército ele deu uma declaração, o responsável, falando para ter um pouco mais de paciência, que eles estão trabalhando para tentar normalizar a situação, para a gente poder voltar à rotina. Uhum. E finalmente, finalmente tem a situação no Rio, né, que eu tenho três informações já diferentes de gente que é próximo dos praças e dos praças que, de fato, tem uma mobilização de greve. Saiu ontem lá a notícia acho que da Secretaria de Segurança e do comando da PM desmentindo, mas isso é uma coisa que precisa ser repetida. Oficial é uma coisa para ser outra, que nem a Dilma falar que não tem crise, o Bill Gates falar que os funcionários da empresa dele não vão fazer greve. Meu filho, isso não tem nada a ver com isso, cara. Quem faz a greve são os praças, e inclusive o Estadão lançou ontem de noite, deixa eu ver aqui o horário, 11h25, confirmando que ainda existe movimentação, ainda existe mobilização da PM do Rio para fazer uma greve, sim. Os oficiais galera, eu achei isso fantástico. A galera viu Tropa de Elite 2 e não entende que existe a diferença entre praça e oficial. O comando da PM tá lá no escritório fazendo uma coisa, os PM estão levando bala na rua de graça. Então um oficial manda, a PM obedece, ok, mas se a PM está disposta a peitar uma lei e riscar a exoneração, você acha que o oficial chega lá e fala que não vai ter greve? Não influencia. Então assim, eu acho que a grande diferença é que quando a Dilma disse que não havia crise, eu acho que muita gente acreditou, né? Em relação a essas informações de greve, eu acredito que pelas próprias redes sociais, né, o Twitter principalmente, muita gente levou muito a sério essa informação. Aqui no Espírito Santo mesmo, eu recebi informação de pessoas dentro da Polícia Militar falando que houve sim um contato, até onde eu pude apurar, de pessoas ligadas à Polícia Militar do Rio de Janeiro entraram em contato com a PM aqui do Espírito Santo para tentar se articular, né? A Polícia Civil aqui do Espírito Santo também, diante da morte de um policial civil na noite de ontem, que estava tentando conter um assalto, acabou sendo baleado e infelizmente veio a falecer na noite de ontem, isso na cidade de Colatina, interior, no norte do estado do Espírito Santo. Diante disso, a Polícia Civil, hoje, parece que eles vão se reunir para lançar alguma nota, ou então para fazer alguma manifestação também. Então, assim, a situação aqui está muito complicada, há boatos, e isso eu não tenho nenhuma informação confirmando, mas tem gente falando que a polícia em Minas Gerais também está estudando alguma movimentação, e a situação... Vou lembrar que Minas Gerais também está falido, o Pimentel fez um ajuste essa semana agora de R$1 bilhão. Aliás, só para clarificar isso, me mandaram um vídeo de, não, isso aqui é a PM anunciando greve em Minas Gerais. O vídeo era de 19 de dezembro, era de uma mobilização que eles fizeram em dezembro, que durou horas. Então, esses vídeos que tem aí... É um cara com uma camisa azul lá e tal. Não mas... Tem muitas informações que são desencontradas, né? A população tem se formado muito por WhatsApp, no intuito de se ajudar, né? Falando, pessoal, aconteceu isso em tal bairro, não venham para cá, não saiam de casa. Isso é crucial, principalmente no domingo e na segunda-feira, né? Mas imagina então se essa população tivesse armada, né? Já... teve alguns casos de pessoas armadas que, ao verem pessoas tentando saquear lojas, tentando fazer a ração, quem estava fazendo a ração acabou se dando mal. Aconteceu isso no centro de Vitória ontem. Mas, tem vídeo circulando, acho que era numa lojas americanas, o segurança dá os 2 tiros pro ar, todo mundo vaza. Teve outra que eu vi que era acho que era uma igreja evangélica, alguma coisa assim, que os vagabundos estavam chegando perto, os homens saíram ali para meio peitar os caras, 2 puxaram a pistola, foi o salve-se quem puder. Os bandidos nem teve tiro, os caras só correram mesmo, porque é um bando de cagão. Exato. Então, assim, a grande questão é o sentimento, assim.
A população capixaba, a despeito dessa revolta com os familiares dos PMs e com a própria polícia militar, porque a maior parte das pessoas, mesmo quem está contra a atuação do governo do Estado, sabe que a polícia militar está em greve. Né? Ela pode falar que não e tal, mas ontem mesmo várias PMs se manifestaram em algumas redes sociais, WhatsApp e tal, tentando falar um pouco do lado dos PMs, e acabaram admitindo que sim, eles estão em greve, que sim, eles estão... os familiares só estão lá porque isso foi organizado e tal. Isso aí é óbvio, mas acabaram admitindo que há, sim, esse movimento de greve e tal, não sei o quê. Uhum. Mas assim, a população, tem muita gente que está contra o governo do Estado, primeiro por uma questão ideológica, né? O governador do Estado, Espírito Santo, Paulo Artung, fez, nas palavras do Samuel Pessoa, ele fez aí o maior ajuste fiscal do Brasil, né? Tanto é que mesmo tendo superávit de 2016, começou janeiro de 2017 anunciando vários cortes também, porque a gente está em recessão, então ter superávit no interior não significa que esse ano vai ter. Salário diferente de Rio Grande do Sul, diferente do Rio de Janeiro, diferente de Minas Gerais. Em virtude desses ajustes. Mas o governador Paulo Artung, ele tem uma resistência muito forte dentro de grupos mais ligados à esquerda aqui no estado do Espírito Santo. E o que acontece disso? Tem essa questão ideológica de você ser contra o governo, porque quem está lá é o Paulo Artung, mas tem muita gente que questiona a forma como o governo está lidando com a situação. O secretário de Segurança, André Garcia, ele falou que ele não vai negociar enquanto a PM não voltar às ruas. Eu, particularmente, não sei avaliar se essa é a forma correta ou a mais adequada, comparando com outros casos, se essa é a forma mais adequada de lidar com uma greve de PM. Eu não sei, eu nunca vivi isso. E eu também não consegui pesquisar e ver como foi a atuação quando houve isso em alguns outros lugares. Mas a população está com o sentimento de que esse fato do governo do Estado não dialogar com a PM, isso tem prolongado a situação. E todo mundo, hoje é o 5º dia já, então ninguém aguenta mais ficar em casa, sabe? O direito de ir e vir simplesmente foi renegado dos capixabas de uma forma que a gente se sente refém dentro de casa. A gente sente que a gente está preso em casa, regime fechado. Tá bastante complicada a situação, Rafael. Eu, sinceramente, assim, se eu soubesse que a situação ia estar aqui, eu teria ficado em São Paulo mesmo, teria passado a semana lá até normalizar aqui. E só para fechar, também tem a reação, ou melhor dizendo, a ausência de reação federal, né? Porque agora o ministro da Justiça se licenciou porque vai virar ministro da STF. Ministro da Defesa, não ouvi nada. Federal, não ouvi nada. Quer dizer, tem agora já uma informação de que isso pode se tornar uma greve de uma proporção mais nacional, agora com o Rio de Janeiro, vai que vira moda, e até agora eu não vi nenhuma informação do governo federal falando, olha, seguinte, estamos mobilizando, estamos prontos, etc. Nada, quietos. Quer dizer, eu não sei se eles estão preocupados em se salvar da Lava Jato, ou seja lá o que for, mas nada. A grande questão é que se esse movimento se espalhar por outros estados, não vai ter agente para isso, né? Eles não tem força nacional que cubra, meu. Exato. Então, assim, a questão está bastante complicada e a questão é que a incerteza ela é muito pior, né? Porque a gente não sabe como está a situação. A situação aqui no Espírito Santo, ela parece imprevisível, né? Ontem estava caminhando com uma normalidade, como eu falei, e a situação ela regrediu. Então, assim, às vezes é melhor você ter uma situação ruim, mas previsível, porque você consegue dimensionar os riscos, do que uma situação completamente imprevisível. E se eu pudesse falar uma situação aqui no Espírito Santo, seria a imprevisibilidade. Uhum. Mas, bom, acho que é isso aí, ficou bem longo aqui, mas pelo menos cobre tudo, né, já que o resto não está fazendo isso, pelo menos a gente faz esse serviço. E você tem um Twitter, você tá noticiando o que está rolando e tal, quem quiser acompanhar pode seguir no Twitter, você autoriza? Sim, pode seguir lá, Luan Esperandil, a gente está sempre lá.